Todo mundo? Tá todo mundo me escutando? Tá bom. Quem estiver me vendo e escutando pode colocar um ok aí para mim, por favor. Ótimo. Então, pessoal, boa noite. Olá, Ana Cláudia. Olá a todos que já estão presentes, que estão com a gente. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou especialista em desenvolvimento de carreiras aqui do INCRO. Hoje o nosso convidado é o Rafael Salles com a palestra Carreira Farmacêutica, como e onde ser um farmacêutico de referência no mercado. Eu vou estar enviando agora o link aqui no chat para vocês divulgarem entre os amigos, para quem queira participar, ainda dá tempo para entrar na tela, tá bom? Em nome do INCRA, eu já quero agradecer a todos os colaboradores, aos parceiros, da Regional de Farmácia, Instituto Bulan. Sem vocês, esse evento não aconteceria. Então, nosso muito obrigada. Quero deixar um recado para todos que estão no evento hoje, todos que estão online. Compartilhe as fotos no story do Instagram de vocês com o @Instituto Projeção. Nós vamos repostar todas as marcações e na sexta-feira vamos sortear uma bolsa de 50% para um dos nossos cursos de pós-graduação em MBA. Então, é só você marcar o Instituto Projeção no seu story e na sexta-feira você vai estar concorrendo. Eu vou deixar também uma informação, quem tiver alguma dúvida no e no final eu posso estar respondendo a todos, tá bom? Passo a palavra então para o Rafael, 72, né, de 92 agora, e aproveite o passo. Pessoal, eu vou tentar falar um pouco mais devagar e eu gostaria que vocês colocassem para mim aqui no chat que está tranquilo para poder escutar o que eu estou dizendo. Tá tudo bem? Como que tá? O microfone está funcionando? Conseguem me escutar bem? Eu vou solicitar a todos que, por favor, desativem seus microfones e opa, opa. Então, para melhorar a comunicação, eu solicito a vocês que desliguem seu áudio e desliguem os microfones de vocês, porque aí vai ficar mais tranquilo para a gente ter uma conexão com a internet, né, mais viável, e desta forma eu acho que todos vão conseguir entender melhor o que eu tenho para falar, tá? Eu não vou fazer o compartilhamento da minha tela, porque eu acho que talvez seria mais interessante para vocês acompanharem nesse momento aquilo que eu tenho para poder dizer para vocês na apresentação. A maioria das vezes, na minha experiência como professor, quando você acaba tirando, né, a fala, quando você deixa só os slides, as pessoas elas não costumam participar tanto. Então, o que que acontece? Eu não vou compartilhar, tá? A minha tela com vocês, mas eu vou estar aqui no bate-papo. Então, quem quiser conversar comigo pode mandar mensagem. E depois nós vamos liberar também para vocês os slides. Então, quem quiser os slides, eu vou liberar, a gente vai mandar no formato PDF, não precisa preocupar. E eu estou procurando aqui a minha apresentação para eu abrir no celular, porque aí eu consigo visualizar melhor a resposta de vocês, né? Nesse caso, eu acho que a gente vai conseguir ter uma apresentação um pouco mais legal, porque eu acho interessante a gente ter essa comunicação, né? E isso vai me facilitar ter uma comunicação sem ruídos. Melhorou? Como é que está o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? A Roberta colocou que não está escutando. Agora vocês conseguem me ouvir? Está melhor?
Tá ótimo, perfeito. Bem, então, essa jornada farmacêutica, ela está acontecendo em parceria com o CRF e o Instituto Projeção, e o tema que eu vou abordar hoje é justamente como ser o farmacêutico de referência no mercado. Nós escolhemos essa palestra porque ela traz à tona uma necessidade que é justamente o posicionamento do profissional. Uma coisa que às vezes eu percebo é que nós farmacêuticos, nós acabamos tentando ser bom em tudo, né? A gente quer ser o farmacêutico que é bom na análise de medicamentos, na parte do paciente. Às vezes nós queremos desenvolver um bom trabalho na manipulação, na farmácia comunitária, na farmácia hospitalar, nos serviços clínicos farmacêuticos. E isso muitas vezes acaba fazendo com que nós nos tornamos um pouco superficial demais. Bom, se até alguns especialistas dizem que quando a gente se torna expert em um assunto, a gente consegue trabalhar melhor, por que que então o farmacêutico ele tem essa visão muito generalista das coisas? A gente precisa entender que o farmacêutico que trabalha na UTI vai ter que fazer uma especialização para os pacientes que lá estão, os farmacêuticos que trabalham no centro cirúrgico, os farmacêuticos que atendem as pessoas nas farmácias comunitárias, os farmacêuticos que trabalham com a manipulação de produtos e serviços farmacêuticos, os farmacêuticos que trabalham com tecnologia, que trabalham com outras áreas, porque desta forma a gente acaba percebendo que a especialização talvez seja o caminho, principalmente quando eu desejo prestar um serviço de qualidade. E eu percebo que só nós, né, talvez da área da saúde, ainda não tenhamos entendido esse processo. Porque a gente quer ser bom em tudo. A gente quer ser o farmacêutico que é bom no atendimento tete a tete na farmácia comunitária, a gente quer ser o farmacêutico que entende da tecnologia farmacêutica nos processos de produção de medicamento, nós queremos ser os farmacêuticos que conseguem desenvolver os serviços e que, ao mesmo tempo, estão se preocupando com o ciclo da assistência e o ciclo da atenção. Nós queremos ser o farmacêutico da farmacovigilância, da farmacoeconomia. Nós queremos ser especialistas em todos os medicamentos, em todos os grupos farmacológicos e em todos os sistemas fisiológicos dos organismos vivos. E o que eu tenho para dizer para vocês é humanamente impossível. Primeiro porque nós não somos um bular, primeiro porque nós não temos um processador na nossa cabeça e é totalmente pertinente esquecer alguma coisa. Por isso que muitas profissões trabalham com essas especializações específicas. Justamente por quê? Porque quando eu me especializo em uma determinada área, eu consigo prestar um serviço com maior qualidade. Então, nesse sentido, muitas pessoas às vezes são opostas a essa formação especializada, mas nós percebemos que o mercado está nos exigindo isso. Não tem como a gente trabalhar bem em todas as áreas de formação. E durante a faculdade, nós entramos em contato com várias disciplinas. Durante a nossa formação universitária, a gente tem contato com várias matérias, mas não quer dizer que durante o nosso exercício profissional nós vamos exercer todas ao mesmo tempo. A universidade, por si só, ela é insuficiente para poder formar profissionais de qualidade específicos para a necessidade do mercado. Existem algumas pesquisas que, em países desenvolvidos, como a Alemanha, já se tem sabido que a própria universidade não é suficiente e que a carreira profissional, muitas vezes, ela se inicia após a formação superior. Então, nesse sentido, eu costumo dizer para vocês que quando a gente termina a faculdade é que talvez a nossa jornada profissional de fato comece, porque é quando a gente vai se especializar em determinado assunto, é quando a gente vai melhorar, é quando a gente vai conseguir mostrar a nossa cara profissional, é quando a gente vai desenvolver as nossas especialidades, é quando a gente vai determinar um nicho de mercado. Em outras profissões, inclusive, não aquelas da área da saúde, os profissionais se tornam especialistas em determinados assuntos, porque nós sabemos que é humanamente impossível ser bom em tudo. E é justamente por isso que a gente utiliza essa formação profissional voltada para a especialização pós-universidade. Hoje, os institutos de especialização, eles mostram pesquisas que trazem melhores resultados para aqueles profissionais que se especializam em determinada área, que escolhem aquela parte da graduação que tiveram maior desempenho e melhor qualidade na hora da formação do ensino e se especializam por esse caminho.
E isso, na verdade, traz para as pessoas mais segurança. E isso traz também um reflexo, inclusive, nos salários, porque hoje, claro, nós precisamos saber de uma forma geral a respeito da nossa área de atuação, mas nós somos muito requeridos como especialistas de determinados campos de atuação, porque a gente sabe que o universo de formação e de informações hoje disponível é extremamente grande. Então, nesse sentido, a gente chama a atenção que o profissional que deseja ter, né, mais possibilidade de contratação, de construir uma carreira um pouco mais perene, um pouco mais duradoura, o ideal é que ele foque, né, num determinado ponto da sua carreira, justamente para ele poder exercer isso de uma forma um pouco mais restrita e aplicada. Porque não dá, gente, infelizmente são informações que às vezes são contrastantes, não dá para você ser bom em tudo. A gente já tem, né, isso como prerrogativa. A gente entende que é necessário escolher um campo de atuação profissional e se desenvolver. Por quê? Porque nesse sentido você vai ter menor concorrência. Vamos fazer um comparativo. Se você é um farmacêutico especialista em serviços hospitalares, teoricamente você poderia trabalhar em qualquer hospital. Mas se você é um farmacêutico especialista em UTI, provavelmente você já vai ter um diferencial de mercado. Por quê? Porque o seu campo de atuação é justamente as unidades de terapia intensiva. Então você vai ter maior conhecimento para poder ajudar a equipe multiprofissional que lá está. Você vai ter condições de ofertar serviços de mais qualidade para o seu paciente. Você vai ter mais jogo de cintura para as necessidades e intercorrências que acontecem naquele setor. Isso não quer dizer que você não consiga trabalhar em outros setores do hospital, mas quer dizer que você tem mais especialidade, que você tem mais objetivo e que você consegue, de certa forma, resolver melhor os problemas daquele determinado setor. Porque a gente sabe que dentro, por exemplo, de instituições hospitalares, a gente tem que cada setor tem a sua prerrogativa e a sua necessidade básica, e que dependendo das situações daqueles setores, vai ser requerido do profissional um tipo de atuação diferenciado. Então, o que eu quero dizer para vocês é justamente isso. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos encontrar dentro da profissão. A gente precisa definir durante o momento da graduação quais são os campos da farmácia que eu desejo atuar, para que depois disso eu consiga me especializar e desta forma, quando especialista, a concorrência vai ser menor. Ou vocês conseguem me dizer quantos farmacêuticos nós temos hoje em Goiânia? E números, mas quantos farmacêuticos são especialistas, por exemplo, no serviço de manipulação de medicamentos, ou no serviço de nutrição parenteral total, ou nos serviços de unitarização de doses de medicamentos, ou que sejam especialistas no serviço público, ou no serviço de clínicas dia. Então, a gente ainda não tem isso dentro da nossa profissão. E a gente já percebe que as outras áreas da saúde migraram para a especialização há muito tempo. Por quê? Porque cada profissional vai atuar naquele segmento de mercado que lhe é mais familiar. E isso vai fazer com que você seja perito e autoridade nesse assunto. E vai trazer, inclusive, mais valorização para a nossa profissão. Por quê? Porque não vai ter farmacêutico sem especialização trabalhando com coisas que ele não tem familiaridade, com áreas de atuação do campo da farmácia que ele não tem familiaridade. E isso eu chamo a atenção porque há algum tempo algumas pesquisas foram feitas e nós temos mais de 80 áreas de atuação para o farmacêutico. Nós temos farmacêuticos que podem trabalhar na farmácia hospitalar, na farmácia clínica, na quimioterapia, na manipulação, farmacêuticos que prestam serviços de atenção farmacêutica e de assistência farmacêutica, farmacêuticos que são contratados para fazer serviços de farmacoeconomia, nutrição parenteral total, logística, radiofarmácia, farmacêuticos que atuam na saúde pública, na pesquisa, na dispensação, na farmacovigilância, ou seja, nós temos muito campo de atuação. Hoje nós temos uma gama muito grande de serviços que podem ser prestados em diferentes áreas de atuação. E justamente quando eu não tenho na minha cabeça qual é o assunto que eu desejo trabalhar, isso inclusive me gera um certo desconforto e isso me deixa despreparado para enfrentar o mercado de trabalho, porque aí eu vou tentar concorrer com todas as vagas que existem e na maioria das vezes essas vagas serão ocupadas por as pessoas que são especialistas naquele assunto. Hoje, quando a gente fala de mercado de contratação em farmácia, na maioria das vezes, nos processos seletivos, eles têm pedido experiência de formação e, inclusive, experiência em carteira de trabalho, que demonstre que você já tem, por algum tempo, exercido aquela função. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as empresas têm necessidades imediatas, elas não podem formar um profissional por um determinado período para que depois ele possa atuar. Na maioria das vezes, a contratação já é para início imediato.
E é por isso que a gente precisa pensar na especialização, na capacitação continuada, nos cursos de pequena duração. A gente precisa trabalhar com aquelas áreas que são mais afins à nossa familiaridade de formação para que a gente tenha condições de ter um diferencial de mercado. Na maioria das vezes, se nós tentamos a carreira logo no início da profissão, a gente tem dificuldade de contratação, porque quase todas as vagas exigem da gente pelo menos uma especialização. E isso é algo que provavelmente vai se tornar cada vez mais imperativo. As pessoas têm entendido que essa necessidade é uma necessidade constante, porque afinal de contas a gente precisa, né, criar nas pessoas essa possibilidade de trabalhar em forma segmentada. Cada farmacêutico trabalhando com aquele campo de atuação que tem mais familiaridade. Porque, afinal de contas, nós tivemos um processo de evolução. A farmácia, sem dúvida, se tornou um dos principais elementos dos serviços de prestação à saúde. Hoje, nós tivemos a mudança do enfoque do medicamento para o paciente. E a gente sabe que em todos os processos de atendimento tem se procurado a humanização. Ou seja, o farmacêutico ele tem a responsabilidade de conscientizar o seu paciente na necessidade de adesão ao tratamento, em todas as escalas, em todos os parâmetros, em todos os sentidos de atuação desse profissional. Muitas vezes nós escutamos que o farmacêutico é sim o profissional do medicamento. Eu costumo dizer que ele é o profissional do medicamento que está em uso pelo paciente. Por quê? Porque na maioria das vezes, se o medicamento está na prateleira, ele não oferece risco. Ele não tem nenhum tipo de efeito nocivo ou efeito colateral, ou ele não pode causar nenhum tipo de evento adverso. Agora, utilizado pelo paciente, aí nós já temos um universo onde nós vamos precisar ter o controle. E essas especificidades do medicamento em uso vai exigir do farmacêutico que ele seja especialista. Imagina se pensar, por exemplo, farmacêutico especialista em medicamentos do sistema nervoso central, farmacêutico especialista em medicamentos do sistema gastrointestinal, do sistema renal, farmacêutico especialista em medicamentos da infectologia. Isso provavelmente vai dar mais suporte para que esses profissionais tenham condições de ser especialistas nesses assuntos e de focar em resultados relativos a essas informações. Isso, com certeza, vai tornar o nosso perfil um pouco mais elucidativo e as nossas informações poderão, inclusive, ser melhor utilizadas e administradas pela equipe multiprofissional. O que eu quero dizer com isso? Quando você se torna especialista e perita em um assunto, não quer dizer que você não conheça do restante, né, daquilo que você não é especialista, mas significa que você se dedica a entender um pouco mais a respeito daquela expertise. Por isso que quando a gente tem uma dor na cabeça, a gente vai procurar um neurologista. Por isso que quando a gente tem uma dor no estômago, a gente vai procurar um médico especialista nesse sistema do corpo. Quando a gente tem algum problema renal, a gente vai procurar o médico que trata os rins. E tudo isso de uma forma para trazer mais, digamos assim, segurança nas informações, para trazer um pouco mais de especificidade. Isso vai ser importante, porque quando a gente tem especialistas que têm pensamentos diferentes a respeito daquele assunto, a gente consegue suscitar um pouco mais de questionamentos, né, que são mais enriquecedores e que possam trazer também algum tipo de contribuição, né, para a sociedade, porque aí nós temos especialistas de determinados assuntos tratando a respeito daquela especificidade. Então, talvez eu queira abrir essa semana farmacêutica justamente mostrando para você o seguinte: trabalhar como farmacêutico é algo extremamente positivo, mas a gente precisa entender que a primeira pergunta a ser feita quando terminado a faculdade é: em qual área eu quero atuar? Em qual segmento de mercado eu quero ser uma autoridade? Quando tiver processos seletivos, quais processos seletivos eu vou participar? Porque é a minha gama de atuação, é o que eu tenho habilidade, é aquilo que eu tenho conhecimento. Porque, como eu disse para vocês, é um pouco complicado a gente conseguir exercer todas as funções da farmácia com graciosidade e competência. Por isso que nós precisamos entender que dentro desse processo nós vamos trabalhar a capacitação baseada em estudo, baseada em evidências em saúde, baseada em especificações de conhecimento, porque a farmácia ela é extremamente ampla, nós temos um campo enriquecedor de trabalho, nós temos condições de trabalhar com situações que muitas vezes não eram sequer imaginadas, e tudo isso por conta do desenvolvimento tecnológico, e a gente sabe que com o passar do tempo isso vai se tornar cada vez mais profundo. O nosso conhecimento ele já não é tão superficial, a gente precisa, se aprofundar a respeito dessas informações. Por quê? Porque eu desejo
porque eu tenho a minha perspectiva de conseguir desenvolver essas atividades trazendo um benefício, né, principalmente para o paciente. Lembre-se que eu disse anteriormente que nós somos os profissionais do medicamento, mas como eu disse para vocês, nós somos os profissionais que são daqueles medicamentos que estão em uso. Por quê? Porque esse medicamento, ele traz para mim um amplo campo de atuação. Principalmente se eu for fazer o acompanhamento do paciente, se eu vou fazer uma leitura desse tratamento, se eu quiser fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, se eu estiver fazendo, né, algum tipo de acompanhamento in loco, ao lado do paciente, que é o meu objetivo principal. Hoje eu não tenho que me preocupar apenas com as tecnologias, né, e as etapas da assistência farmacêutica. Eu preciso garantir que esse medicamento ele esteja disponível, mas que principalmente durante o processo de tratamento aconteça a adesão. Eu tenho que me garantir, eu tenho que ter certeza de que durante esse período eu consiga ofertar ao meu paciente o melhor tratamento possível, principalmente, né, objetivando a humanização, que é a participação, a adesão massiva dessa campanha dentro da realidade do paciente. Eu preciso ter uma comunicação que traga a necessidade desse paciente para entender que ele é talvez a principal e a última barreira durante o tratamento. Nós só conseguimos sucesso dessa proposta terapêutica quando eu tenho uma adesão positiva, né? Quando eu tenho uma participação e quando acontece esse empoderamento. Quando o paciente ele entende que ele é talvez o principal participante. E essas informações precisam ser passadas para que ele consiga fazer esse tratamento mesmo quando não tem suporte profissional. Na maioria das vezes nas farmácias comunitárias a gente passa a informação, né, para o cuidador ou para o próprio paciente quando ele vai adquirir os medicamentos de sua receita, mas nós precisamos passar informações com qualidade para que ele consiga fazer esse tratamento em casa, para que ele consiga dar prosseguimento na sua terapêutica, para que ele tenha sucesso e resposta a esse tratamento, para que ele minimize os efeitos colaterais e para que quando ele tenha dúvida ele saiba com quem ele pode contar. Afinal de contas, justamente nesse processo de comunicação, eu preciso entender se o meu paciente conseguiu captar as minhas informações e que ele vai repetir essas informações com segurança dentro do seu ambiente doméstico quando ele estiver fazendo todo o seu tratamento e que qualquer intercorrência decorrente desse processo vai ser reportada a mim para que eu possa fazer algum tipo de interferência, para que eu possa fazer algum tipo de modificação, né, dessa situação, para que eu possa, a partir dos meus serviços clínicos, fazer alguma intervenção farmacêutica nessa realidade desse paciente. Então, por que eu penso desta forma? Porque, afinal de contas, quais são as funções, né, da farmácia? O que a farmácia deve oferecer para a sociedade? Primeiro, a farmácia tem a função de gestão e organização. Ela tem que ter dentro de si o desenvolvimento de uma infraestrutura para que a gente tenha ações coordenadas e organizadas a fim de que a gente consiga, né, ofertar serviços e produtos para a população. Eu tenho que ter preparo, distribuição e o controle dos medicamentos que são ofertados, porque afinal de contas eu preciso ter rastreabilidade, eu preciso ter farmacovigilância, eu preciso ter, de alguma forma, o controle das ações que são executadas dentro desse estabelecimento da saúde. Eu preciso fazer a otimização da terapia medicamentosa, seja através da parte clínica, seja através da parte de vigilância, de economia e pesquisas. Além de tudo, eu preciso ser um centro de informação de medicamentos, tanto para a equipe de saúde quanto para o próprio paciente. Eu tenho que trabalhar o ensino, a pesquisa e a educação permanente, porque afinal de contas nós também fazemos rastreio e também somos responsáveis pela conscientização do uso racional de medicamentos. E além de tudo, a gente ainda tem que entender que a farmácia ela se localiza dentro de uma função estratégica de gestão para a implantação de projetos de dispensação, lembrando que eu também não falo só de medicamentos, mas que também tem os materiais, né? E eu tenho que fazer isso de forma padronizada, repetida, e que isso seja transformado em indicadores para que eu possa fazer uma gestão da qualidade e minimização dos riscos. Ou seja, tem muito trabalho. E a gente vai precisar de farmacêuticos especializados em cada uma dessas etapas. Porque, afinal de contas, apenas com essa especificidade, nós vamos conseguir fazer com que o ciclo gire de forma perfeita. E dentro de cada etapa, eu vou precisar de um acompanhamento de um profissional. Agora, claro, antigamente nós tínhamos um farmacêutico nessas unidades de saúde responsável por todo o processo do ciclo da assistência e atenção farmacêutica. Hoje a gente já percebe que isso não é possível, porque nós temos uma quantidade grande de pacientes que precisam de ter as suas necessidades atendidas. E por que a gente tem que pensar dessa forma? Afinal de contas, fazer gestão dos serviços de saúde
é de responsabilidade de quem? Né? O gerenciamento na área da saúde é extremamente complexo. E eu preciso entender, nesse sentido, onde se localiza, onde eu posso situar a farmácia. A farmácia ela é do componente estratégico, do componente tático ou do componente operacional? Ou eu tenho todos esses elementos funcionando ao mesmo tempo e eu preciso entender que existe o farmacêutico que vai ser responsável pela gestão, existe o farmacêutico que vai ser responsável pelos serviços técnicos inerentes à área de formação e existem também aqueles farmacêuticos que vão operacionalizar o sistema. Ou seja, nesse momento, talvez o nível é máximo de especialização, porque eu vou precisar que cada profissional esteja vinculado à sua própria gama de atuação para que todas as etapas subsequentes tenham a sua garantia durante a prestação dos serviços. Eu preciso que o ciclo gire, né, de forma redonda e organizada, porque senão eu posso ter quebra, eu posso ter falha no processo. E aí, o que acontece? Aquela necessidade de alcançar o paciente com o medicamento no tempo certo, na hora certa, na dose certa, na via certa, todos aqueles mecanismos para garantir que o medicamento ele vai estar isento ou ele vai ter minimizado os seus possíveis efeitos colaterais, vai ser quebrado. Porque do que adianta tentar fazer algum tipo de serviço clínico se eu não tenho a parte administrativa funcionando? Como que eu vou fazer prestação de serviços clínicos se eu não tenho gestão e organização? E dentro desse processo, será que um é mais importante do que o outro? Porque muitas vezes as pessoas têm aquela falsa concepção de que o farmacêutico clínico é mais importante do que os demais farmacêuticos, e a gente sabe que isso não é verdade. Na verdade, nós temos campos diferentes de atuação e a gente precisa que todos esses elementos estejam vinculados, né, eles estejam próximos e apropriados da sua zona de atuação para que a gente tenha como resposta o alcance da terapia do paciente, o sucesso da terapia do paciente. E qual que vai ser o futuro? A gente tem que lembrar que a gente ainda tem o nanofármaco, que a gente ainda tem os medicamentos que são à base de substâncias extremamente tecnológicas, nós temos a terapia gêmica, os medicamentos monoclonais, os biosimilares, ou seja, a tecnologia tem ficado cada vez mais preponderante e importante. E nesse sentido, se especializar talvez seja a melhor alternativa. Então nós falamos que a gente quer ser o farmacêutico que vai ser contratado no futuro. Bem, como eu quero ser o farmacêutico que vai ser contratado se eu não consigo operacionalizar as ferramentas de hoje? Como que eu quero ter sucesso durante a minha contratação se eu não tenho condições de desenvolver a tecnologia inerente ao processo? E a gente sabe que existem medicamentos que são extremamente tecnológicos, que têm vias de administrações extremamente difíceis, que têm mecanismos de atuação extremamente especializados, e apenas a formação profissional vai ser capaz de nutrir no próprio profissional essa capacidade de prestar um serviço de qualidade. E a gente sabe que os erros, né, associados aos serviços prestados por esses profissionais traz a consequência ao paciente. Na maioria das vezes, os erros nas prestações dos serviços associados aos profissionais incapacitados podem trazer, inclusive, uma consequência de óbito. E aí o que acontece? É aquilo que eu sempre falo. Quisera eu, né, que essas consequências fossem responsabilidade dos profissionais, que os erros trouxessem essas consequências para as pessoas que fizeram, né, a intervenção. Sendo que, na verdade, na maioria das vezes, quem sofre todo o processo é quem? O paciente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque os erros inerentes da nossa prestação de serviço vai trazer consequências para as pessoas, para os pacientes, e não para nós mesmos. Por isso que a responsabilidade precisa ser altíssima e o comprometimento precisa ser muito grande. Porque a gente tem que ter na nossa cabeça que a nossa ação, ela repercute no sucesso ou no insucesso da terapia que nós propomos junto com a equipe multiprofissional para cada paciente. E como eu disse para vocês, tudo isso porque nos últimos anos a gente tem focado nos resultados que a gente consegue junto com os usuários. Eu não posso me dizer simplesmente farmacêutico do medicamento, eu preciso entender que as minhas ações, elas repercutem positividade ou negatividade na vida do paciente e do usuário de medicamento. E muitas vezes a gente sabe que para esse medicamento ser disponibilizado em tempo hábil, as nossas ações elas começam antes, né, inclusive do paciente entrar em contato com essa medicação, que é as etapas de logística, de distribuição, fabricação e todas as outras, né, do ciclo de desenvolvimento das atividades inerentes ao medicamento. E a gente precisa ter isso de forma muito consciente, né? Nossas ações elas repercutem no sucesso ou no insucesso dessa terapia farmacológica. E a gente sabe que a atenção farmacêutica e a farmácia clínica talvez tenha sido a principal alternativa, né, para a aproximação do farmacêutico ao
cliente, né, ao usuário de medicamento, ao paciente. E nós não podemos nos isentar disso. Hoje a gente sabe que com informações simples, com rastreio, com educação em saúde, com dispensação, nós conseguimos nos aproximar da população. E muitas vezes os profissionais não se sentem capacitados para a execução dessa atividade. Então, como eu, farmacêutico, vou conseguir ofertar um serviço de qualidade se eu não tenho essa especialidade, se eu não consigo trabalhar com pessoas, se eu tenho dificuldade para me posicionar no mercado? É por isso que a gente precisa se desenvolver em talvez características que não são ensinadas durante a graduação. A gente sabe hoje que talvez elementos chaves não tenham sido passados para os alunos durante o seu processo de formação. E de quem é a responsabilidade? A gente tem que buscar por si só, né? Se nós fôssemos esperar as respostas caírem do céu, nós estaríamos talvez, né, num local bem distante de onde nós gostaríamos de estar. Então, a gente precisa criar as próprias oportunidades. E a farmácia clínica justamente vai trazer para todos a possibilidade do desenvolvimento, né, das atividades de forma próxima àquilo que a nossa população mais necessita. E, além de tudo, a gente tem o envelhecimento da população, que é algo que, infelizmente, não tem como a gente reverter. Nós sabemos que o nosso país está envelhecendo, então nós vamos ter mais clientes, mais usuários de medicamentos, mais pessoas que serão necessários os nossos serviços. E a gente também tem que dizer que o Brasil já é o 6º país em consumo de medicamentos. O que eu quero dizer? Campo de atuação não falta. Nós temos um país envelhecendo, nós temos um país que consome bastante medicamentos e nós sabemos que muitas vezes as informações que são ofertadas às pessoas são ineficientes e, na maioria das vezes, inseguras. Nós não temos profissionais totalmente capacitados para a prestação de serviços à população. E é por isso que a gente precisa entender que esse campo vai ser o campo que vai fazer a contratação dos próximos profissionais. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho capacitação, dentro dessa possibilidade que o mercado me oferta, com certeza as vagas nos processos seletivos serão minhas, mas eu preciso estar capacitado, eu preciso estar pronto, eu não posso deixar para me capacitar no momento que a vaga aparece, eu já tenho que estar previamente consciente dessa necessidade para que eu possa, no momento da entrevista, ofertar aquilo que a empresa possui. Nós sabemos que nós somos contratados para resolver problemas. E qual é hoje a sua capacidade em resolver os problemas associados aos medicamentos em qualquer campo de atuação do farmacêutico, em qualquer área de atuação desse profissional? Por isso que a gente precisa se capacitar cotidianamente. Os estudos, eles só têm prazos para início, eles não têm prazo para finalização. Quando a gente começa, a gente não pode parar, porque a gente sabe que a renovação do conhecimento, ela é hoje anos-luz diferente do que acontecia no passado. E a gente tem todos os dias sendo vinculados em revistas, em portfólios, em locais públicos, informações relacionadas ao uso de medicamentos. Ou seja, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar, a gente precisa realmente estar envolvido nesse contexto de formação, de capacitação, de estudo e principalmente de uma medicina baseada em evidência. Eu não posso simplesmente fazer as ações pautadas na minha cabeça. Eu preciso ter capacidade para o desenvolvimento de atividades conceituadas e padronizadas para que eu leve às pessoas a minha formação acadêmica de forma vamos dizer assim, produtiva, que isso traga um resultado positivo na vida do paciente. E eu tenho que fazer isso por mim mesmo. Eu tenho que realmente criar um hábito de estudo, eu tenho que realmente me preocupar com cursos de extensão, procurar participar de jornadas farmacêuticas, procurar participar das comunidades científicas da minha profissão, procurar desenvolver ações junto aos conselhos de classe, às sociedades brasileiras de farmácia, porque tudo isso vai te colocar em contato com informações que são informações preciosas para que a gente consiga, né, ofertar tanto para as instituições que trabalhamos quanto para os usuários desses sistemas a melhor formação, a melhor informação, a melhor capacitação, né, relacionado aos serviços farmacêuticos, porque afinal de contas, o que eu tenho para dizer para vocês, para finalizar os nossos pensamentos? Bem, a gente sabe que, infelizmente, o mercado vai se tornar cada vez mais difícil. Nós sabemos que essa necessidade é algo imperativo. E como que eu, farmacêutico, vou saber me posicionar nesse mercado? Porque, afinal de contas, nós sabemos que o mercado, ele é sem volta, né? Na verdade,
a gente tem percebido que essas situações vão se tornar cada vez mais difíceis. Como que eu vou ter segurança para conseguir prestar um serviço de qualidade, um serviço que seja voltado para o atendimento e que, principalmente, resolva a necessidade do meu contratante? Bem, eu listei 5 características que vão trazer para vocês uma informação relativa a qual deve ser o posicionamento do farmacêutico que deve ser contratado. Nas próximas entrevistas de emprego, eu espero que vocês consigam me responder se esses elementos eles fazem parte do seu cotidiano profissional. Quais são os 5 passos que eu devo realizar dentro da minha carreira profissional de forma que possa me facilitar a possibilidade de ser contratado como farmacêutico, aonde eu desejo atuar, né, aonde eu desejo exercer a minha profissão. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo que nós trabalhamos essa apresentação toda? Vocês precisam ser generalistas e especialistas. A gente tem que ter um conhecimento de farmácia geral, mas a gente tem que ser especializado, ou seja, a necessidade de capacitação constante. Defina o seu nicho dentro do mercado de farmácia e se especialize dentro desse campo de atuação para que você possa ter mais possibilidade de contratação. Por quê? Porque quando você é um farmacêutico especialista, a concorrência é menor. Quando a gente é generalista, a gente tem mais pessoas concorrendo com a gente pela vaga. Mas quando a gente se torna especialista em determinado assunto, a nossa possibilidade de ganhar essa vaga é maior, porque você tem um diferencial de mercado para apresentar, tanto para a instituição, como também como resultado positivo para o paciente que precisa do seu serviço. O passo número 2, o desenvolvimento total do ciclo da assistência farmacêutica, que é o ciclo de farmacovigilância, logística e clínica. Nós temos todas as etapas relativas desde a fabricação, distribuição e utilização do medicamento por parte do paciente. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que devemos aplicar em todas essas etapas a busca de resolução das informações e necessidades do paciente. Ou seja, eu vou desenvolver o ciclo da assistência farmacêutica, mesmo quando na parte de farmacovigilância e logística, mas eu sempre vou desenvolver essas atividades, objetivando trazer uma resposta positiva para o meu paciente. Ou seja, mesmo nessas atividades que não são clínicas, eu vou objetivar garantir o acesso ao medicamento e, ao mesmo tempo, trazer uma resposta às necessidades do usuário. Ou seja, eu sempre vou estar focado na humanização desse atendimento. Eu não vou pensar de forma técnica e extremamente robotizada. Eu sempre vou pensar que o alvo das minhas ações é trazer aos pacientes uma característica mais positiva no seu tratamento, para que eu tenha uma resposta, né, para que eu tenha uma condição de tratamento ainda mais positiva e que dessa forma o resultado seja otimização e principalmente um resultado positivo nessa terapia medicamentosa. O passo número 3, realizar seu serviço em busca de ações que promovam a segurança no tratamento dos pacientes. Hoje a gente fala de segurança do paciente, a gente fala de protocolo internacional de segurança, a gente fala de melhores ações ou boas práticas voltadas para a segurança. Por quê? Porque a gente sabe que os principais erros são associados à manipulação do doente e principalmente associados à prestação do serviço dos profissionais. Ou seja, a prestação de serviços de profissionais causam erros na saúde e isso pode trazer consequências negativas para a população. Então, quando você for desenvolver ações, né, voltadas para a segurança do paciente, objetive em procurar aquelas boas práticas na prestação de serviços farmacêuticos, voltados em procedimentos que garantam a qualidade e que estejam focados na minimização dos riscos. Porque quando a gente garante segurança no tratamento, quando a gente procura segurança... Falta 5 minutinhos. Ok, beleza. A gente consegue voltar, né? A gente consegue oferecer uma terapia medicamentosa voltada principalmente para resultados positivos dentro da cadeia medicamentosa. O passo número 4 é, seja um farmacêutico clínico que caminhe com seu paciente. Não se esqueça, você é o profissional do medicamento, mas você é o profissional do medicamento que está em uso. O campo de atuação, ele se torna gigantesco a partir do momento que você coloca um usuário para poder utilizar esse medicamento. Não tem sentido o farmacêutico se preocupar única e exclusivamente com a tecnologia, né, com o produto, com o insumo. A gente precisa entender que os
pacientes, os usuários, é que de fato são o alvo dos nossos serviços. Nós não nos justificamos como profissionais simplesmente para guardar a caixinha de medicamento. A gente se justifica como profissionais que vão resolver os problemas associados a essa terapia medicamentosa. Nós vamos resolver os problemas para que a gente minimize os resultados negativos. Ou seja, eu vou propor intervenções farmacêuticas para otimizar esse processo e ter um resultado ainda melhor. E o último passo é aprenda a lidar com a gestão de conflitos, a ter uma boa comunicação e a se engajar e participar da equipe multiprofissional. Ou seja, hoje nós conseguimos entender que não existe aquela história de que a gente consegue crescer sozinho. Não tem jeito. Infelizmente, a gente não tem condições de crescer se não tiver participação da equipe multiprofissional. Por quê? Porque dentro das suas especificidades, dentro das suas especializações, cada profissional vai contribuir de uma forma positiva para o desenvolvimento, né, da proposta terapêutica do paciente. Nós vamos ter o enfermeiro, nós vamos ter o médico, nós vamos ter o nutricionista, nós vamos ter o fisioterapeuta, nós vamos ter todos os outros pacientes e todos os outros profissionais da equipe multiprofissional. Então, é importante nós entendermos que a gente precisa desenvolver essas ações de forma em equipe, para que a gente tenha um resultado positivo e, desta forma, a gente consiga alcançar aquilo que a gente objetiva para o paciente. Porque, como eu disse para vocês, o foco vai ser sempre a segurança do paciente, a prestação de um serviço humanizado e, principalmente, o desenvolvimento de ações específicas voltadas para a melhoria, né, dos resultados que nós temos quando a gente deseja alcançar aquilo que a gente tem por finalidade como profissional, que é o quê? A segurança na prestação dos serviços dentro da comunidade. Bem, gente, essa é a minha contribuição. Eu espero que eu trago para vocês algo que facilite a compreensão, porque a gente percebe que durante a graduação muitas pessoas elas ficam um pouco perdidas com relação ao qual campo da farmácia atuar. E eu espero que desta forma vocês consigam perceber que dentro da graduação nós temos que já começar a pensar em qual será o campo que a gente vai atuar, né? Qual vai ser a área da farmácia que a gente vai desenvolver as ações e qual vai ser o nosso virar de chave, né? Qual vai ser aquele campo que nós vamos nos tornar especialistas para que a gente possa prestar um serviço um pouco mais organizado, um pouco mais, vamos dizer assim, pautado em informações verídicas, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema e insegurança e para que a gente consiga ofertar também para as pessoas informações mais eficientes e de maior qualidade, tá certo? Agradeço o convite do Instituto Projeção, agradeço também o convite do Conselho de Farmácia para estar abrindo esse evento, né? Nós sabemos que essa semana ainda está só começando, eu espero que vocês estejam com a gente durante todo esse período e eu me coloco à disposição para responder alguma dúvida, caso tenha, né? Vocês podem colocar aí no chat e agradeço imensamente o tempo de vocês que estiveram com a gente durante esse período e à disposição, né? Caso alguém queira fazer perguntas ou queira fazer algum comentário, eu abro agora para a participação dos convidados. Pessoal, quero agradecer também, em nome do INPRO, a todos os participantes. Quero agradecer o Rafael pela disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada, Rafael. Eu vou estar encaminhando aqui no chat para vocês agora também um link direto do meu WhatsApp, tá? Com esse link, todos os participantes que estão aqui online têm hoje, todos esses participantes que participaram do evento e que vão participar agora da próxima palestra, terão 30% de desconto nos nossos cursos de pós-graduação. Então, eu estou encaminhando o link agora aqui no chat. Quem quiser falar, quem quiser a bolsa, quem tiver interesse nas nossas especializações, é só me chamar. A gente teve um pequeno problema técnico na entrada dos participantes, então quem quiser continuar na live, para a próxima palestra, que vai ser com a professora Fernanda, deixa eu até passar o nome aqui, vai ser com a
Fernanda Laiane, que ela é farmacêutica executiva e consultora de qualidade na área da farmacêutica, e com o Edgar Cordeiro, farmacêutico especialista em sistemas de controle na qualidade da indústria farmacêutica, e vamos falar um pouco sobre integralidade de dados na indústria farmacêutica, tá bom? Vai começar às 8 horas, quem quiser participar é só continuar aqui na sala. Nós vamos começar às 8. Rafael, e nós vamos encaminhar o material. Quem quiser também o material pode me chamar, que nós encaminhamos amanhã para vocês pelo WhatsApp. Tá bom? Muito obrigada.